Boa tarde! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa quinta live da semana, né? São uma sequência de 7 lives, hoje já é a quinta e nós vamos falar hoje sobre 7 passos simples para você aplicar e conseguir emagrecer, resgatar a sua autoestima. Oi, lindona, seja bem-vinda! Thaís, Shirley, minha amiga querida, Altiva Vieira, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre autoestima, resgate da autoestima para conseguir emagrecer. Então, se você está chegando aqui agora, nós estamos fazendo uma sequência de 7 lives que vão anteceder aí para destravar o emagrecimento e a gente finalmente conseguir vencer a batalha que é a nossa decisão de finalmente chegar no resultado, emagrecer, se sentir bonita, se sentir atraente, se sentir feliz com aquilo que vê no espelho. Mas o mais interessante é que a maioria das pessoas, toda vez que eu pergunto o que você gostaria de alcançar através do seu emagrecimento, a primeira coisa que elas falam é: eu quero resgatar minha autoestima. E se eu te disser que para que você possa emagrecer, primeiro você precisa resgatar a sua autoestima? É através desse resgate da autoestima que você vai conseguir fazer as coisas que você precisa para emagrecer. E não o contrário. Uma pessoa com autoestima baixa, sem vontade de fazer as coisas, sem vontade de se arrumar, sem vontade de tomar boas decisões, ela não consegue construir o trilho que ela precisa e tomar as decisões necessárias para finalmente conseguir emagrecer, certo? Então, se você tá chegando aqui agora, esse assunto te interessa, se você acredita que você conhece mais mulheres que também querem reaprender a resgatar a sua autoestima, emagrecer, hoje eu vou passar aqui 7 passos simples, então eu peço que você encaminhe essa live, me ajude aí, porque através de você e da sua vida, eu também vou conseguir alcançar outras mulheres que eu jamais alcançaria se não fosse a sua ajuda, certo? Então vamos lá, vamos começar. Primeiro vou tomar uma aguinha aqui para dar aquela respirada e deixar vocês aí encaminharem essa live. Então, muitas vezes, por a gente estar com a autoestima baixa, né, por a gente estar numa situação onde a gente já fez de tudo para conseguir emagrecer e não conseguiu emagrecer, há anos vem lutando com a balança, há anos se desanimando porque sabe que tá com muita dificuldade e não consegue sozinha, já tentou várias coisas e não consegue emagrecer. Então, hoje eu quero te passar os passos que você precisa para você conseguir resgatar a sua autoestima. Então, a primeira coisa da gente entender é justamente isso, é que antes do processo de emagrecimento vem esse resgate da sua autoestima, né? E não o contrário. É claro que quando você atingir o seu resultado, você também vai estar com a autoestima elevada, você vai se sentir mais bonita, mais atraente, você vai gostar daquilo que você vê no espelho e talvez hoje você ainda não esteja nesse ponto, né? Ainda você esteja com muita dificuldade de conseguir se olhar e achar que você tem valor, certo? Então, olha, eu tô sozinha aqui hoje, eu vou só puxar um negócio aqui um pouquinho mais pra trás. Aguenta aí, segura aí que eu já venho. Se não vai acontecer que nem outro dia, esse negócio cair em mim aqui ainda. Ai, gente. Então vamos lá, né? Vamos então entrar no tema da nossa live. Então a primeira coisa que você precisa para conseguir emagrecer é elevar a sua autoestima. E hoje a minha missão é te ajudar nisso, te ajudar a elevar a sua autoestima. E eu quero compartilhar, né, um pouquinho sobre as minhas dificuldades também, porque eu sou mulher como você, né, e também tenho, sou ser humano como você, e também tenho os meus desafios, as minhas dificuldades. Eu sempre trabalhei com emagrecimento, né? Para quem não me conhece ainda, tá chegando por aqui, tem bastante gente nova chegando, então seja bem-vindo você que tá chegando por aqui. Hoje nós vamos falar sobre o resgate da autoestima para conseguir emagrecer.
E faz 10 anos que eu ajudo pessoas a resgatarem a sua autoestima e conseguirem emagrecer. Há 10 anos eu trabalho com isso. E há pouco mais de 2 anos eu tive uma bebê e trabalhei por um tempo trabalhei durante toda a minha gestação e também depois que ela nasceu, até os 6 meses de vida dela. Depois disso eu resolvi dar um tempo profissionalmente para me dedicar 100% a ela e 100% à introdução alimentar dela. Então eu parei um pouco de trabalhar, mas esse tempo que eu fiquei sem trabalhar, né, eu consegui assim fazer várias coisas na minha vida pessoal, com a minha família, né, como mãe, como esposa. Mas um lado meu, que é o lado profissional, ele ficou ali assim meio adormecido. E quando eu tomei a decisão de voltar, né, de voltar a falar sobre emagrecimento, de voltar a levar saúde para as pessoas, né, foi realmente assim um renovo, um despertar, uma renovação daquilo que eu já vinha fazendo. Eu precisei fazer alguns passos para poder resgatar também a minha autoestima como profissional, né? Porque como mãe eu estava bem, como esposa também estava, mas eu precisava resgatar a minha autoestima para eu conseguir hoje dar essa live aqui para vocês, né? Para conseguir aqui entregar para vocês. Então, todas nós mulheres, em alguma altura da nossa vida, em alguma circunstância da nossa vida, nós vamos passar por desafios que talvez prejudiquem a nossa autoestima. E hoje pode ser que você esteja passando por uma fase onde você está acima do peso, não tem vontade de se arrumar, não tem vontade de se maquiar, mal tem vontade de fazer a unha, né? E assim, se você fica em casa, fica com um filho em casa, você às vezes se pega, muitas vezes de pijama, o dia inteiro, tipo, passou o dia de pijama, tomou banho, pôs o mesmo pijama e depois foi dormir, né? Quantas situações, ou às vezes você vai pro trabalho, mas você não tem mais vontade de se arrumar, você nem se importa mais com isso, sabe? E eu já estive no seu lugar. Primeiro, há 10 anos atrás, quando eu estava com a minha autoestima completamente destruída. E depois também, quando eu resolvi voltar a trabalhar. Então, eu precisava de ter alguns resgates, né? E eu precisei olhar para todos esses passos que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje para conseguir efetivamente voltar a entregar aquilo que Deus colocou no meu coração, né? Para voltar a compartilhar com vocês a minha missão. Então, antes da gente começar a falar sobre os passos, eu quero fazer uma pequena introdução aqui do que o dicionário traz, né? Agora não é mais o dicionário, né? É o Google, né? É o Wikipedia, sobre a autoestima, tá bom? Então, o que na verdade significa autoestima? Autoestima é uma avaliação que é realizada de dentro para fora, ou seja, de nós para nós mesmos, né? E essa avaliação, ela sempre está pautada em crenças, ou seja, em coisas que nós acreditamos, que nada mais são do que vivências que a gente tem, às vezes da infância, às vezes de tanto a gente ver e repetir aquilo, a gente desenvolve crenças. Quer ver uma crença? Te dar um exemplo. Você já tentou várias coisas para emagrecer, mas não consegue emagrecer. E aí você acredita que o emagrecimento não é pra você. Você talvez até já tenha desistido e falado, quer saber de uma coisa? Eu não vou conseguir mesmo emagrecer, então deixa pra lá, eu vou comer. Come mesmo, porque não dá, não é pra você. Isso é uma crença que foi instalada na sua mente porque você tentou várias vezes e você não conseguiu. Então é essa mensagem que você manda para você. É essa autoavaliação que você faz a seu respeito. Então ela tá baseada nas crenças e naquilo que a pessoa acredita, quanto no que ela sente e a respeito de si mesma. Certo? Então, pra gente resumir aí, né, que eu acho bem importante, que a nossa autoestima é o que a gente pensa a respeito de nós mesmos, né? Então, ela é influenciada por tudo que tá externo, ou seja, ela é captada pelos nossos sentidos, né? Por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente sente. E ela é manifestada através dos nossos sentimentos, certo? Então, ela é manifestada de dentro para fora. E ela também é absorvida de fora para dentro, que é como a gente se enxerga, a imagem que a gente mesmo cria a nosso respeito.
E para que a gente possa entender um pouquinho mais, é que assim, os nossos olhos, eles gostam de apreciar aquilo que é belo. A gente tem o prazer de apreciar aquilo que é belo, né? Então, todas as vezes assim que eu, por exemplo, saio daqui de casa e vou dar uma volta na praia, é como se, tipo, eu me autorresgatasse, é como se eu me reconectasse com algo sobrenatural. E por quê? Porque os meus olhos gostam de ver aquilo que é belo, a gente gosta de contemplar aquilo que é belo, aquilo que é bonito. E se todas as vezes que a gente acorda e passa o dia, a gente olha no espelho e não vê aquilo que tá belo, aquilo que é belo, que tá dentro de nós e que tá externando através da nossa imagem, daquilo que a gente enxerga no espelho, a gente começa a criar várias coisas na nossa mente e começa a deturpar a nossa autoestima, começa a diminuir a nossa autoestima. E isso é muito interessante, por quê? Porque existem 5 problemas que estão envolvidos com essa questão da autoestima. Olha, Mari, amo te ouvir, já sou magrela, mas tudo que você fala me ajuda na vida profissional. Ô, lindona, que delícia, muito bom. Isso mesmo, eu tenho várias magrelas aqui que adoram também, que estão assim sempre aqui comigo, porque na verdade o que a gente fala tem muito mais a ver, né? As pessoas querem o emagrecimento, mas na verdade o que elas precisam é de serem alimentadas por palavras boas, por uma mensagem que transforma a nossa mente, por uma saúde que transforma o nosso corpo, independentemente do nosso peso, da estética do nosso corpo. Acho que vai muito além disso, né? Vai além, são pensamentos positivos que a gente alimenta e que a gente busca transpor para as pessoas, né? Trazer para as pessoas, que vai transformar a sua autoestima, o seu corpo, a sua saúde, enfim, né? Tantas coisas. Então, muito obrigada pela sua mensagem, viu, lindona? Eu vou até tirar um print disso. Ai, adorei! Isso daí, ó, me ajuda na minha autoestima. Olha que maravilhoso, tá vendo? Então, olha só, existem 5 problemas aqui, né, como eu trouxe para vocês, que fazem com que a gente mine a nossa autoconfiança e nos desmereça e nos atrapalhe a nossa autoestima. Um deles é a indecisão. E nós mulheres temos um pezinho ali naquela linha da indecisão, né? Como é difícil para nós mulheres tomarmos decisões, né? Então eu não sei assim se você se enquadra disso, se você fala, não, Amanda, eu não, eu sou super decidida, eu vou, eu faço, eu realizo. Então, assim, talvez, né, você esteja com a sua autoestima muito boa, ou então você realmente já treinou isso. O que é a melhor parte? A melhor parte é que a gente pode treinar a nossa mente para melhorar a nossa autoestima. É por isso que não tem a ver com o fato de você estar magra, estar dentro do seu peso. A autoestima não tem relação com o seu corpo, mas você pode treinar a sua mente para alcançar o corpo que você deseja, para alcançar a saúde que você almeja, certo? Então é uma questão de treinar a nossa mente. Por quê? Porque é uma autoavaliação, é de dentro para fora. Lembra que a gente falou aqui? Aquilo que está externo interfere, mas aquilo que está interno também interfere, porque essa é a visão que a gente tem de nós mesmos. Então, é possível a gente treinar a nossa mente para elevar a nossa autoestima e aí a gente conseguir emagrecer. Então, a primeira coisa é a indecisão. O tempo que a gente fica em cima do muro pensando, vou para lá ou vou para cá? Como arroz ou como macarrão? Faço a unha do pé ou deixo para semana que vem? Né? Então, a gente fica nessa luta indecisa dentro da gente. E isso vai minando a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, porque pequenas coisas que precisam ser decididas, de tanto que a gente não consegue decidir, a gente acaba nos pegando nessa indecisão em coisinhas pequenas que acontecem. O outro ponto é a desorganização. Como eu falei, o nosso olho, ele gosta de contemplar aquilo que é belo. Então, se por onde a gente olha, a gente vê as coisas desorganizadas, não sabe onde está a chave do carro, não sabe onde está o cartão de crédito, né? Quando a gente morava no Brasil ainda, que a gente ainda usava cartão de crédito, agora a gente já não usa mais, mas quando a gente usava,
O Leandro sempre brigava comigo, porque eu nunca sabia onde estava esse bendito desse cartão de crédito, gente. Sério, já perdi vários. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos acabar com esse negócio de cartão de crédito, assim não tem mais problema. Aí, pronto, o problema do cartão de crédito tá resolvido. Brincadeira. Mas assim, muitas vezes a gente começa a perceber que por falta de organização, a gente nunca sabe onde tá as coisas. E isso vai minando a nossa autoconfiança, porque a gente fica perdido, fica muito tempo andando pra lá e pra cá. E onde que tá isso? Onde eu pus meu óculos? Cadê meu óculos? Onde eu pus meu óculos? E aquilo vai minando a nossa autoconfiança. O terceiro é a paralisação, é quando a gente está diante de uma situação e a gente fica paralisado, a gente não consegue, fica mesmo ali sem saber o que fazer e paralisa no tempo, para de aprender, para de estudar, para de progredir, para de tudo. Então é aquela paralisação. Depois tem a estagnação, né, que fica naquela coisa mesmo perdida, né, que é o contrário de você evoluir, você deixa de evoluir. E aí você sente, foi mais ou menos o que aconteceu comigo profissionalmente, eu senti assim, né, por um tempo me senti meio estagnada. Eu falei, não, peraí, eu preciso fazer alguma coisa para sair da estagnação, da paralisação, preciso me colocar em movimento, preciso voltar a estudar, preciso voltar a ler, preciso voltar a fazer live, porque isso faz com que a gente estude, faz com que a gente se aprimore, né? Então é importante a gente entender que isso pode minar a nossa autoconfiança, pode fazer com que a gente entre numa espiral descendente e passe a não nos enxergar como nós somos e como nós nascemos para ser. E por último é a aceitação, né? Então são esses 5 pontos aí que pode minar a sua autoconfiança. É você não se aceitar como você quem você é. Então, por exemplo, às vezes você quer emagrecer e você olha pra você e você não aceita que você engordou, você não aceita que você não cabe nas roupas que você deseja, você não aceita o seu corpo como você esqueceu quem você nasceu pra ser, você não sabe mais, nem sabe mais quem é você, né? Você se vê tão amargurada, tão perdida no meio de tantas circunstâncias, de tantos desafios, que você simplesmente percebe que abriu mão de você mesmo. E às vezes você até mina essa sua aceitação, né? Você não aceita. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é a gente entender esses 5 pontos aí, para daí a gente entrar nos passos que vão fazer com que você realmente consiga ativar a sua autoestima e emagrecer. Então, uma coisa que sempre deve acontecer, e sempre acontece com as pessoas que estão acima do peso, ou com as pessoas que estão com autoestima baixa, que estão com dificuldade de se colocar em movimento, né, por conta da autoestima, é algo assim, muito peculiar, que é o quê? É você prometer alguma coisa e não cumprir. Então você promete que você vai acordar às 7 horas da manhã. E aí você não acorda. E aí no outro dia você promete que amanhã eu vou acordar. E aí você não acorda de novo. Não, amanhã eu vou acordar. Eu não acordei ontem nem antes de ontem, mas amanhã eu vou acordar. E aí você não acorda, daí sabe o que você fala? Quer saber? Olha, eu não consigo acordar às 7 horas da manhã. Esquece, não adianta, eu não consigo acordar às 7 horas da manhã. E você começa a perder o respeito por você mesma, perder a admiração que você tem por você, porque se nem acordar às 7 horas da manhã você consegue, imagina outras coisas. Agora, imagina o contrário. Imagina que você começa a namorar uma pessoa, né? Você é novinha ainda, vamos supor que você tem lá seus 20 anos e tal. E aí você começa a namorar essa pessoa e essa pessoa, ela, tipo, fica apaixonada por você, te ama e tal. Só que ela fala assim pra você, olha, hoje então eu te pego às 8 horas pra gente sair. E ela não aparece. Não aparece. Aí você, tá bom, vai, perdoa. Tá, tudo bem, perdoou. Depois, amanhã, ela fala, olha, hoje eu passo às 8 aí pra te pegar. Aí ela não aparece de novo. E aí você descobre que ela tá lá no barzinho da faculdade, tomando uma cerveja. E aí você, então, ontem você já não veio, hoje você prometeu de novo, não veio. E ela fala, então, sabe o que é? Que, tipo, me convidaram e tal, não deu pra não ir. Beleza, você perdoa de novo. Se acontecer mais uma vez, mais outra vez, você vai falar, não, chega, que falta de respeito é essa?
Que falta de respeito. Você para de admirar aquela pessoa, por mais que ela fale que ela te ame, que ela declara que ela é apaixonada por você e tudo mais, ela perdeu o respeito, porque afinal de contas ela não consegue cumprir aquilo que ela promete. Agora, quantas vezes a gente faz isso com a gente? Quantas vezes a gente fala, não, hoje eu não vou comer sobremesa, hoje eu não vou comer sobremesa. E a gente vai lá e come. Aí não, olha, eu vou ficar sem doce, eu vou tirar o doce, não vou comer doce. A gente vai lá e come. E aí o que acontece? A gente começa a perder o respeito por nós mesmos. A gente para de admirar a gente mesmo. Porque às vezes essa relação é com a gente mesmo. Então a gente não admite que outra pessoa faça. Mas por que a gente admite da gente fazer com a gente isso? Da gente faltar com respeito, faltar com coerência com os nossos valores, com a nossa missão? Por que muitas vezes a gente é incoerente com aquilo que a gente quer? E quando a gente é incoerente, a gente mina a nossa autoconfiança, a nossa autoestima. E aqui eu não tô para julgar ninguém, nem para apontar o dedo, não, pelo contrário. Mas eu quero que a gente entenda hoje que a autoestima, ela tá relacionada a um comportamento. Certo? Não é relacionado ao peso que você tá, não é relacionado ao corpo que você tá, mas está relacionado ao comportamento de uma pessoa, seja você ou seja outra pessoa, né? Então a autoestima, ela pode ser treinada, graças a Deus. Sabe por quê? Porque o nosso comportamento a gente tem controle. E sabe como a gente tem controle? É através do processo de pensamento. Então aquilo que a gente pensa a respeito da gente, a gente se comporta em função daquilo e a gente tem um resultado a partir daquilo. Então, é muito bom quando a gente pode controlar as coisas que a gente faz. Eu já falei aqui numa das lives da semana passada que existem poucas coisas das quais a gente controla, mas aquilo que a gente controla, que é, por exemplo, o nosso pensamento, o nosso comportamento, que são as nossas atitudes, a nossa ação. Isso a gente tem controle, né? Oi, Lintona, seja bem-vinda. Então, quando a gente não dá pra gente amar uma pessoa que promete e não cumpre, não é verdade? Então aí, o que a gente faz com a gente mesmo? Como eu vou me amar? Como eu vou cuidar de mim? Como eu vou fazer as coisas pra mim se eu prometo pra mim que vou fazer e não faço? Se eu prometo que eu vou caminhar, se eu prometo que eu vou comer direito, se eu prometo que eu não vou comer pão, por exemplo, se eu prometo tudo isso e não faço, não cumpro, como eu vou cuidar de mim? Como eu vou me amar? Entende que o processo da autoestima, ele tá muito antes do resultado da balança? E é por isso que a gente precisa elevar a nossa autoestima para a gente conseguir emagrecer. Então, para que a gente possa conseguir elevar a nossa autoestima, sabe o que a gente tem que fazer? Se reconquistar. A gente tem que se reconquistar como se a gente estivesse começando um namoro. Imagina você, se você é casada, por exemplo. Imagina você quando começou a namorar seu marido. Quais coisas você fazia para conquistar o coração dele? Né? Quais coisas você como marido fazia para conquistar o coração do seu amor, né? Então assim, a gente precisa fazer a mesma coisa com a gente tem que se reconquistar. E a primeira coisa que a gente tem que fazer para se reconquistar, eu ainda nem entrei nos passos, tá bom? Eu tô só fazendo a introdução aqui da live, tem muito conteúdo por aqui, então fica comigo que vai ser muito bom. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer para que a gente possa resgatar a nossa autoestima é decidir se amar. É decidir se amar. Porque o amor, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. A gente decide amar o nosso cônjuge, a gente decide amar a nós mesmos, a gente decide amar a Deus, a gente decide amar, a gente decide amar o nosso próximo, né? Então, amor é uma decisão, não é um sentimento. A segunda coisa é a gente cumprir com as nossas promessas. Prometeu, cumpre. Então começa prometendo pequenas coisas. Por exemplo, se você não toma água suficiente, então você começa tomando um pouquinho. Pega o copo, olha, vou aproveitar aqui e já vou tomar. Ó. Olha, tomei. Yes! Tomei água. Fico tão feliz de tomar água que tomo mais um pouquinho. É você pegar pequenas coisas, prometer pra você e cumprir com aquilo. Cumprir para que você possa perceber que você cumpre aquilo que você promete pra você mesmo.
E sem mudar a nossa mente, a gente não muda o nosso comportamento. Sem mudar o nosso comportamento, a gente não resgata a nossa autoestima. E sem resgatar a nossa autoestima, a gente não consegue emagrecer, certo? Então, olha, se você tá gostando dessa live, compartilha aqui comigo, né? Qual é o seu maior desafio em relação a essa questão da autoestima? Qual é a sua maior dificuldade em relação à sua autoestima? E agora eu vou entrar nos passos, então se você conhece aquela amiga que também tá precisando perder aqueles quilinhos, emagrecer, resgatar sua autoestima, encaminha essa live para que ela também possa receber essa ajuda, né? Esse conteúdo aqui que eu preparei com todo carinho para vocês, certo? Então, nós precisamos a primeira coisa é de priorizar a gente mesmo, né? Então, vamos nos priorizar, vamos nos colocar prioridades, pequenas prioridades que vão fazer com que a gente cuide da gente mesmo, que a gente se reconquiste, né? Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo para você conseguir resgatar a sua autoestima é você destruir, eliminar de uma vez por todas a culpa. A culpa mina a sua autoconfiança. Toda vez que você come alguma coisa que não estava dentro do seu planejamento, toda vez que você come alguma coisa que você tinha prometido que você não vai comer, você mina a sua autoconfiança, porque você se sente culpada. Você fala, putz, olha... E a culpa, ela não vai contribuir pra gente emagrecer. A culpa não vai contribuir pra gente melhorar a nossa saúde. Então, o que a gente precisa fazer? Ah, beleza, eu comi, tô acima do peso, não tá legal, autorresponsabilidade, né? Primeira coisa, eu assumo a responsabilidade por ter feito até aqui. Mas a partir daqui, eu vou fazer diferente, né? Só tem 2 dias no ano, existe 2 dias no ano que a gente tem controle sobre, que a gente não tem controle sobre eles. Porque todos os outros dias a gente tem. Mas existem 2 dias que a gente não tem controle. Quem sabe? Coloca aqui pra mim. Olha lá, a Mari falou que vou beber água. Isso mesmo, Lindana, bebe água. Então, fala aqui pra mim quais são os únicos 2 dias do ano que você não tem controle. Quem sabe me diz aí. É ruim, né? Porque demora um tempinho pra resposta de vocês chegarem, né? Daí eu fico aqui esperando. Mas existem 2 dias que a gente não tem controle. O resto, todos os dias a gente tem controle. Mas 2 a gente não tem controle. Eu vi aqui alguém falando... Olha lá, Natal. Que mais? Além do Natal. Natal e Carnaval, né, Mari? A gente não tem controle do ontem e do amanhã. A gente só tem controle de hoje. Os outros dias todos... que não fazem parte do ontem e do Danúbia lá, ó, já tá, olá, tia Chu, meu Deus, essa mulherada tá demais. É isso mesmo, a gente só não tem controle do ontem e do hoje, então não adianta se culpar pelo que você fez. Se você se culpa porque você cometeu algum erro, deslizou em alguma coisa, simplesmente se perdoa, né? Se perdoa por isso e tá tudo bem, né? Elimina a culpa que você vai conseguir resgatar a sua autoestima. O segundo passo é nunca se compare. Não se comparem a outras pessoas, né? Eu, por exemplo, por um tempo eu tive um pouco de dificuldade, porque eu ficava assim, ai não, mas nossa, tal pessoa fala tão melhor do que eu sobre isso, nossa, tem tanta gente que fala sobre autoestima, e vou eu falar sobre autoestima, quem sou eu pra falar sobre autoestima? Não se compare. Não se compare, se alegre com a conquista de outras pessoas e se inspire com isso. Nossa, se ela tá falando assim tão bem, eu também posso falar. Olha, aquilo que eu carrego é diferente do que ela carrega. Por mais que você se inspire nela, você nunca vai falar a mesma coisa e nunca vai alcançar as mesmas pessoas. Aquilo que você carrega é só seu. E as pessoas que chegarem até você, elas foram preparadas para isso. Você não tá aqui à toa, você foi escolhida para estar aqui hoje. Então, com certeza, o fato da gente se comparar faz com que a gente mine a nossa autoconfiança, porque a gente nunca vai se sentir bom o suficiente. Imagina se eu ficasse aqui 2 anos falando, ai, nossa, mas olha, a pessoa foi, fez e eu não fiz. Fiquei 2 anos parada porque eu decidi cuidar da minha filha e é isso. E é isso não, e aí? O que eu posso fazer com isso, né? Como eu posso fazer para resgatar esse tempo
que não foi perdido, porque foi investido na bebê, mas que profissionalmente eu possa olhar e achar que foi perdido, né? Não, eu vou reformular, vamos reajustar a rota, vamos voltar a estudar, vamos voltar a falar sobre esse assunto que vai vir, porque aquilo que você leva, aquilo que você carrega, aquilo que tá guardado dentro de você, tá aí dentro. Tá aí dentro de você, tá aí. A Ângela, depois que eu perdi a minha filha para depressão, tem dias que não tenho controle. Eu acordo com um vazio tão grande dentro de mim e esse dia eu como o dia todo. Ângela, então fica comigo nessa live. Anota todos esses passos que eu vou passar aqui para que você possa resgatar a sua autoestima, né? E entender que aquilo que a gente tem controle, aquilo que é do nosso controle, a gente tem que agir, tem que fazer. Mas aquilo que não é do nosso controle, a gente precisa descansar. Entregar isso na mão de quem tem controle, certo? Então, é importante a gente entender que a culpa não vai carregar. Olha, você vê a Ângela ali, uma coisa que mãe sente muito é culpa. Né? Mãe é um poço de culpa. Mãe vive se sentindo culpada. Agora, se a gente sente assim, ai, nossa, eu não fiz bem, nossa, eu errei com meu filho, eu não fui boa com ele, eu vou largar ele, vou dar ele para adoção. Não, a gente não faz isso. E por que a gente se abandona? Por que a gente se deixa de lado? Por que a gente... Meu Deus, meu bebê acordou. Oi, bebê, você acordou, mole? No meio da live, que bom, Lala. Soninho tão rápido, você dormiu hoje, princesa? Fala oi, todo mundo. Fala oi, gente. Cuidei, gadão, e agora? Então, o terceiro passo, né? O terceiro ponto aí pra gente poder resgatar a nossa autoestima é não generalize as suas experiências. O que quer dizer isso? Não é porque você errou no passado, não é porque você não conseguiu fazer algo, se você não conseguiu emagrecer, por exemplo, que você não conseguiu chegar no resultado que você desejava e tudo isso, que você não vai conseguir mais. Não é para generalizar aquilo que não deu certo antes, que nunca vai dar agora, certo? Não decrete o seu fracasso. Não é porque você fracassou uma vez, que você não resistiu àquela comida que você tanto gosta, que você vai simplesmente abandonar o desejo de se sentir magra, de estar num corpo saudável, de melhorar a sua saúde, a sua autoestima. Então, é importante que a gente entenda que não é porque a gente errou no passado ou porque a gente fez coisas erradas no passado que a gente não pode fazer melhor agora, daqui pra frente. Talvez você tenha feito errado, você não tenha conseguido realmente um processo de emagrecimento definitivo porque você não sabia como emagrecer da forma que vai te deixar magra para sempre, que vai te levar para um emagrecimento definitivo. Então, se você, quer aprender essas coisas, é importante que você entenda que tudo começa no nosso comportamento. É o comportamento, uma vez que a gente não muda a nossa mente, a gente não muda o nosso comportamento. E mudar a nossa mente significa mudar os nossos pensamentos. Então, o quarto passo é você acreditar em você. Como você faz isso? Mudando os seus pensamentos. Aquilo que você acredita é verdade, seja ela boa ou ruim. Isso é bíblico, tá na Bíblia. Que uma vez que a gente acredita em algo, aquilo é verdade. Se você sempre acredita que você não consegue emagrecer, que você já tentou de tudo e você não consegue emagrecer, é verdade, você não vai conseguir emagrecer mesmo. Se você acredita que você não vai conseguir, você não vai mesmo. Se eu acredito, eu não vou conseguir fazer live, eu não vou conseguir levar conteúdo suficiente para as pessoas, adivinha o que vai acontecer? Eu não vou conseguir mesmo. Mas uma vez que a gente se coloca em ação, uma vez que a gente estuda, que a gente se capacita, que a gente entende, compreende, porque a gente também já passou por aquela situação, muitas vezes foi desafiador também pra gente, a gente acredita que vai conseguir e a gente muda a nossa forma de pensar a respeito de nós mesmos, a gente passa a potencializar a nossa autoestima, a gente resgata a nossa autoconfiança,
certo? Então, uma das formas da gente fazer isso é entender quem você é. Qual é a sua identidade? Para que você veio nesse mundo? Você não foi um acaso, você não veio nesse mundo por acaso. Você foi escolhida, desenhada, sonhada, antes mesmo do seu pai e da sua mãe saberem disso, certo? Deus um dia desejou você. Essa é você, é filha amada de Deus. É isso que você é. O quinto passo é aprender a perdoar. Perdoar quem? Perdoar as pessoas, perdoar as circunstâncias, perdoar você mesma por ter errado, por ter feito escolhas que te levaram a ganhar peso, perdoar decisões erradas que você teve. Perdoa, sabe? Se perdoa, porque não tem como a gente mudar o nosso passado, né? Como a gente falou, a gente não tem controle do ontem. Então, o que passou, passou, não tem como a gente fazer diferente. Quer ver um exemplo? Por exemplo, olha, às vezes você fala assim pra você, olha, hoje eu não vou comer sobremesa. Você decide emagrecer e você fala, hoje eu não vou comer sobremesa. E aí você vai, resiste, você consegue não comer a sobremesa. Depois à tarde, alguém te convida pra tomar um café e você acaba não resistindo e come um bolo. E aí você começa a se culpar e falar, olha, tá vendo, eu não consigo emagrecer, eu não consigo resistir ao bolo. Mas você resistiu à sobremesa, e você precisa olhar para essa conquista. E aí eu já entro no sexto passo, que é comemore as suas vitórias, não as suas derrotas. Não alimente mais as suas derrotas, aquilo que você não conseguiu fazer, mas alimente aquilo que você conseguiu fazer, aquilo que você conquistou, as suas pequenas vitórias. Sabe qual é o maior mal das pessoas que querem emagrecer e não conseguem? É que elas não olham para as pequenas coisas, para os pequenos comportamentos, que é aquilo que a gente tem controle. Sabe para que elas olham? Elas olham para a balança. E aí não emagrece na balança, fica frustrada. Nossa, eu fiz tudo certinho a semana inteira, não emagreci nem 1 quilo, não acredito nisso. Né? Essa é a maior. E aí a gente começa a se sentir culpada porque não conseguiu resistir a um pãozinho durante a semana. A gente começa a se comparar com outras pessoas que estão fazendo e estão conseguindo emagrecer. A gente começa a generalizar dizendo, eu não vou conseguir fazer mesmo porque eu sempre erro, sempre faço mal, nunca consigo fazer. Aí você mina a sua autoconfiança, deixa de acreditar em você mesmo e não consegue comemorar suas pequenas vitórias. Então, se você hoje estabeleceu que você vai tomar uma garrafa de água, uma taça de água, a Lala toma, e você conseguiu cumprir, comemora, fala, yes, a Lala tomou água, viva Lala! Quer ver, gente? Olha só, imagina você... eu vou contar uma história pra vocês aqui com a Lala, né? Eu, assim, parei de trabalhar, porque pra mim era muito importante que a Lala aprendesse a comer da maneira certa, porque eu não queria que a minha filha fosse mais uma das pessoas que tem vários traumas, crenças e sabotadores que impedem ela de emagrecer, certo? Então eu queria garantir da minha parte que tudo que eu precisava fazer em relação a respeito na hora da alimentação, a oferta na hora da alimentação, a disposição e conduta na hora da alimentação, tudo que eu fizesse ali ia contribuir para que ela conseguisse respeitar a sua fome e a sua saciedade, que ela fizesse boas escolhas, que ela não tivesse traumas alimentares e crenças e sabotadores que impediriam ela no futuro de conseguir ter um corpo magro e saudável. Então, eu parei minha vida para poder fazer isso. Olha só, como isso aí você vai falar assim, nossa, mas deixou um monte de cliente para poder cuidar só de uma pessoa. Essa pessoa foi a pessoa que Deus me deu, né? E que eu tenho responsabilidade a respeito da sua criação e daquilo que precisa. E também que eu pudesse me fortalecer e me sentir cada vez mais encorajada para dizer que a base de tudo pode ser alterada, porque hoje a gente não é mais criança, a gente é adulto, mas um dia a gente foi criança. E de repente nessa fase a gente passou por traumas e dificuldades que até hoje se refletem. Então imagina, olha, a Lala, ela faz coisas, gente, acho tão lindo, né? Tão lindo. Por que a gente acha tão lindo e a gente comemora tanto quando é o nosso filho? Quantas coisas você comemorou
e você filmou e você ficou feliz pelo seu filho e pelas coisas que ele conquistou, né? Por exemplo, hoje ela lá comeu, aqui a gente tem um desafio em Portugal, que é assim, eles têm o hábito aqui de comer uma sopa de entrada antes da comida. O legumes dele é em forma de sopa, batida geralmente, ou passada, como eles dizem, né? Então eles têm esse hábito. E ela lá logo vai pra escola, né? Inclusive hoje a gente foi visitar a escolinha dela. Então logo ela vai pra escola e o hábito daqui é tomar uma sopa antes da alimentação. Então tem coisas que eu preciso, dentro daquilo que a gente acredita, daquilo que eu quero, eu também preciso treinar ela, né? Então a gente também tá treinando ela a gostar de sopa e usar a sopa como uma entrada, porque aqui vai ser o costume dela, é o que vai acontecer na escola para ela. E aí, ela tava lá comendo a sopa, era uma sopa de espinafre, só que a base é de legumes e tem as folhas do espinafre. E ela tava toda linda, comendo sozinha a sopa, aquele monte de espinafre. E aí, o que a mãe foi fazer? Foi filmar, fiquei feliz, orgulhosa, comemorei com ela, tudo isso. E é exatamente isso que você tem que fazer com você. Comer um legumes que você não comia antes, comemora! Comemora e fala, que linda! Parabéns! Como se você fosse uma criança, isso é importante pra sua mente. E fala pra você mesmo, que linda, parabéns, você comeu salada hoje! Olha só, você nunca comeu salada, agora você comeu salada! Parabéns, muito bem, você vai conseguir. Comemora suas pequenas vitórias, seja ela de comer um simples prato de salada que você não conseguia comer antes, ou seja de conseguir tomar um copo de água que você não conseguia tomar antes, certo? Então comemore as suas pequenas vitórias. E por último, e não mais importante, viva o presente. A gente até falou disso na nossa live, mas aqui pra gente dar uma reforçada nesse ponto tão importante, que é esteja presente, sabe? Aqui ó, agora, eu não tenho como não estar presente nisso, né? Olha só, e aí a gente fala, ai, não põe a mão na água, não faz isso, não sei o que lá, ou tá sempre no celular, não tá dando atenção para aquilo. Viva o presente, sabe? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é observar lá brincando, descobrindo as coisas. E assim como você descobrir as suas próprias coisas, viver o presente. Então, quer ver uma forma de você melhorar a sua autoestima? Se arruma todo dia. Eu passei por uma fase onde eu andei muito de pijama e eu, meu Deus, isso não tá certo. Olha lá, minha amiga entrou aqui agora, que é consultora de estilo, aprendo muito sobre autoestima com ela, né? Então, a primeira coisa é levantou, saiu da cama, se arruma. Ai, mas eu vou fazer atividade física e daí? Passa um batonzinho, passa um blush, sabe? Quando você for lavar a mão durante o dia, você vai olhar pra você. Cada vez que você olhar pro espelho, você vai ver você. E aí, se você vê uma pessoa com os cabelos tudo emaranhado, de pijama, né? Toda estrambelhada, ali largada na casa, você acha que você vai potencializar a sua autoestima? Vai querer comer alguma coisa que te faça bem, que te faça trazer sua saúde, né? Melhorar a sua saúde, ou você vai querer se atacar nos doces, falar, ai, essa pessoa aí também, vou lá comer um doce que eu ganho mais, né? E vai começar a minar a sua autoconfiança. Então, quando você for passar um creme no seu corpo, se faz uma massagem. Ai, Larissa, meu Deus, filhota! E agora, como é que eu vou enxugar isso? Ai, Senhor, só por Deus. E assim é a vida de mãe. Ai, gente, sério. Então é isso, é a gente se elogiar, é a gente se reconhecer, é a gente vai passar um creme, faz uma massagem em você, sabe? Tudo molhado aqui porque a água caiu, né, Lala? Tá tudo bem, filha? E você passar um creme, você faz uma massagem, faz um carinho, olha pra você no espelho, se elogia. Fala das suas qualidades, daquilo que você é boa, né? Se reafirma toda hora, põe bilhetinhos para você lembrar com frases que te inspire, com palavras poderosas a seu respeito, né? Com coisas que vão resgatar a sua autoestima, certo? Então, para que a gente possa emagrecer e a gente decidir por comer aquilo que vai levar a gente para o nosso resultado, que vai nos trazer felicidade, porque hoje a gente sofre a consequência das nossas escolhas, que foram baseadas muitas vezes na nossa baixa autoestima,
né? Então, primeiro a gente precisa melhorar a nossa autoestima. E aí a gente vai fazer boas escolhas. Então, cuida de você, se reconquiste, se dê prioridade. E o tempo que você estiver livre, leia algo que te inspire, faça uma oração, medite numa palavra que te traga pensamentos que vão levar o seu comportamento para um resultado que você deseja, certo? E agora eu vou ter que acabar com a nossa live, porque a água está pingando aqui na mesa e daqui a pouco vai molhar a Bíblia, computador, os livros, tudo. Ai, gente, top demais, né? É bom demais, mamãe a tempo inteiro. E sabe qual é a melhor parte? É poder trabalhar a partir de casa e poder desfrutar de tudo que eu desfrutei até agora com a Lala. E agora em setembro ela começa a escola, né, Lala? Daí a mãe vai colocar mais intensidade ainda, porque eu tenho uma missão, eu carrego uma missão dentro de mim. Ai! Que é ajudar as mulheres a resgatarem a sua autoestima, viverem dentro de um corpo saudável, que elas se identifiquem, que elas se reconheçam. Viva a água! Um beijo pra vocês, gente! Até amanhã! Amanhã é a nossa sexta live! Tchau! Viva Lala! Manda um beijinho lá. Manda um beijinho aqui, ó. Tchau, gente! Olha, se vocês quiserem participar do nosso desafio 21 dias, 100% gratuito, faz a sua inscrição que tá no link da bio e você vai estar dentro do nosso desafio. Vai ser um tempo maravilhoso, né, Lala? Vamos passar juntos. E agora, olha, desfruta do presente. O que não tem remédio, remediado está. Tchau, gente!